Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal do podcast Seja Luz. Se inscreva aqui no sininho e compartilha para alguém no dia de hoje, para que quer ouvir uma palavra que vem de Deus. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um homem de Deus, Jackson, que é um amigo meu muito querido, que tem uma história, um testemunho lindo com Cristo. Eu vou orar e chamá-lo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, venha com a tua glória, Pai, nessa manhã. Venha, Pai, fique conosco nesse canal do podcast, que seja luz, que o Senhor que colocou no meu coração para trazer às pessoas testemunhos de vida, de cura, de propósito aqui na terra. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós te bendizemos essa manhã, Pai, com a tua presença, Pai. Venha, não seja o Jackson falando, mas seja o seu Espírito falando através dele. Tudo que o Senhor fez na história dele, na vida dele, Pai, para edificar vidas, para as pessoas enxergarem o que o Senhor faz aqui ainda conosco. Que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós te amamos, Pai, e entregamos a nossa vida ao Senhor. Ô Senhor dos Senhores, fique conosco nessa manhã. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Jackson. Obrigado, Esse obrigado. dia aqui, né, que Deus escolheu para você estar gravando o seu testemunho. A minha curiosidade, eu te conheço faz um pouco tempo, mas te admiro demais com tudo que você carrega, com a graça, com a unção e com a verdade, porque hoje em dia precisamos de pessoas assim, remidas pelo sangue do Cordeiro, né? E a minha curiosidade é de saber como que você conheceu Jesus, sabe? Se você veio de um lar cristão ou se você se encontrou com ele no caminho. Nós sabemos que ele sempre esteve conosco, Sim, né? sim. Mas como que ele te acordou, né? Eu nasci em berço cristão. Primeiramente, agradeço pelo convite. Muitas vezes eu estou entrevistando e é muito bom quando eu sou entrevistado. Sim, Eu acredito que quando nós abrimos essa tampinha aqui, aperta o botão do player sem ter script, sem ter nada marcado, é aí que a gente vê o fluir de Deus acontecer. sim. Mas respondendo sua pergunta, como que você conheceu a Cristo? Como que uma pessoa que nasce num berço cristão vai conhecer a Cristo com 18 para 19 anos de idade? Você não nasceu no berço cristão? Obviamente já era para me ter conhecido a Cristo desde o início. Sim, Porém, nesse primeiro período de muitas pessoas que nascem no berço cristão, elas vivem o período do não. Não, não pode, não deve, não pode, não concordo. deve, não, 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 não. E uma criança que nasce num berço cristão, ela é carregada, nutrida por esses nãos. Muitos nãos. Não pode porque é pecado. Mas, pai, por que que é pecado? Porque sim, porque não e ponto. Então, assim, o Jackson nasce num lar cristão, evangélico de berço. Porém, vai encontrar Cristo com 18 anos de idade. E cheio de interrogações, porque eu costumo sempre dizer, Genê, o não do nosso pai não é o mesmo não nosso. Nós precisamos ir constatar e saber o porquê do não. Então, até os 18 anos de idade eu ouvi os nãos do pai, o mundo é perigoso, não pode, e que isso não pode, não deve. Só que tem um momento que nós, que nascemos no berço cristão, evangélico, nós precisamos constatar esses nãos. Sim, Oxalá que vivendo. tenha muitas pessoas que estejam assistindo que nunca tenha se desviado do caminho, mas para mim foi preciso conhecer Cristo lá fora. Deus não se limita a paredes, Não, a templos feitos por mãos de homens, e é lamentável quando as pessoas acreditam que vão encontrar Deus apenas dentro de um templo, sem encontrar ele antes dentro de si. E Deus cria situações de caos para que você possa conhecer ele dentro de você. Ou seja, eu já conhecia Deus fora, sim, dentro de um caixote. Esse eu já conhecia. Só que depois dos 18 anos de idade eu aprendi a conhecer ele dentro. E essa foi a total diferença. Agora, complementando a resposta, eu nasci de um parto forceps em 1990 e tem um grande fenômeno aí. Por mais que eu tenha desviado aos 18 anos de idade para dar uma volta no mundo e saber o porquê desses nãos, e lá que eu conheci a Deus, eu vou explicar com mais detalhes.
Mas no dia que eu nasci, a minha mãe desviou. Meu O Deus. dia que eu nasci, minha mãe falou: não quero mais saber de Deus. Foi um parto forceps, onde ela entrou em trabalho de parto às 10h30 da manhã. Enquanto ela estava com dores de parto, sendo crente ali orando, passou uma católica, parou do lado dela, também estava em trabalho de parto, e ela foi, deu um tapinha no ombro da minha mãe e falou assim: fica assim não, que a Nossa Senhora do Bom Parto vai te dar um bom parto. A mulher deu um suspiro, a criança nasceu. E minha mãe foi ganhar o Jackson 10 horas e 30 depois de Então dor. Aí eu sofreu nasceu muito. de um parto forceps. E naquele momento Satanás sussurrava no ouvido dela, tá vendo? A Nossa Senhora do Bom Parto salvou. O Deus dela é mais forte que o teu. E minha mãe, naquele momento, além da gravidez ser uma gravidez indesejada, ela transmitia isso pra mim no ventre desde quando soube. Ainda teve essa afronta de Satanás no parto forceps. E Isso é, ainda essa senhora que falou Nossa Senhora do Bom meu Parto vai te Deus, dar um bom forte, parto. hein? Então, no dia que eu nasci, minha mãe não quis olhar pra mim e, e também saiu do hospital desviada. Agora, como que esse menino nasceu num berço cristão, sendo que a mãe estava desviada? Aí, com 1 ano, 2 anos ali, minha avó pegava na minha mão e levava pro círculo de oração. Então, num momento que minha mãe e meu pai também estavam desviados nessa época, eu, ainda por iniciativa própria, com 2, 3 aninhos de idade, eu queria ir pra igreja com a avó. Então, assim, tinha Tinha algo, sede do Espírito tinha Santo, né? sede, nem que estivesse lá orando e eu brincando, andando debaixo dos bancos, engateando debaixo dos bancos, eu queria estar lá dentro da igreja. Só que aí veio a fase dos questionamentos. É. E aí vem esse momento que com 18 anos de idade, trabalhando num call center, onde tinham muitos jovens, e eu acredito que quase todos que nasceram num berço cristão, uma hora sente a curiosidade. Não parece que aquelas pessoas lá fora são mais Sim, felizes? muito mais, né? Elas parecem Pelos ser olhos mais felizes. humanos, né? Elas parecem ser mais felizes, elas têm mais amigos, elas têm mais o que beber, mais o que comer, mais lugares para ir. E a vida do crente, ela é meio que limitada. Eu percebia isso. É ensaio dos jovens de manhã, de tarde oração, à noite Sim. culto, e repete isso várias vezes. Eu não via nada acontecer. Eu não tô vendo milagres aqui, não vi cego enxergar, não vi paralítico andar. Não tô vendo nada disso aqui. Parece que o mundo deles lá fora é mais Mas real. é interessante, né? É mais real. Contudo, Geni, eu conheci, agora é até complicado, pesado de dizer isso, mas vou quebrar uns tabus aqui. Minha esposa sabe que eu não tenho, assim, não tenho, preciso carregar tanto sigilo em relação a isso, porque são coisas que se eu tenho coragem de falar hoje, é porque Você viveu, né? de fato também fui liberto de todas essas coisas, mas eu conheci de verdade Cristo dentro de um quarto de prostíbulo. E olha que Que lugar lugar para se apresentar. onde duas pessoas se apresentaram, onde Satanás e Jesus estavam dentro do mesmo quarto. Sim, A mãe desviada, mesmo desviada, ela dizia: filho, cuidado com teu manancial. Isso está em Provérbios 5. Ela falava assim: o dia que você tiver esse manancial brotando em você, que vocês vão entender, você já pode ser pai. Cuidado onde você vai plantar esse teu manancial. sim. E eu crescia me questionando: mas o que é que minha mãe está querendo dizer? E aí, com 13, 14, 15 anos, eu entendi o que era aquele manancial. O homem carrega essa Sim, semente e essa semente não exatamente. pode ser plantada em qualquer lugar. E eu digo assim, Jane, eu tive um dia intenso de desviado. Um Um dia. dia. Um dia. Culto de Santa Ceia. Mãe, estou indo para o culto de Santa Ceia com tio e com 2 primos. A igreja tá lá, corta o caminho e a gente tinha arquitetado tudo. Vamos para um prostíbulo. E quando eu entrei naquele lugar, luzes coloridas, já tínhamos bebido antes, estávamos andando rua dentro, rua fora, tipo, fazendo uma farra na rua, e eu menti pra minha mãe. E, Jenny, quando eu entrei dentro daquele quarto, a primeira voz que eu ouvi foi a da minha mãe dizendo: cuidado onde você coloca a tua semente. E naquele momento, Satanás se apresentou diante daquela mulher e ela gritou, os Meu olhos dela Deus. se acenderam e falou assim: eu não te dou prazer. E naquele momento, Cristo se apresentou dizendo: agora você está conhecendo, você conhecia o diabo de ouvir falar. Agora Agora saber você quem é ele. conhece de estar se relacionando com ele. Meu Deus. E aquele relacionamento tão curto, tão breve, da qual Deus não permitiu que eu derramasse uma gota do meu manancial, por conta da voz aqui, Cristo aqui, Satanás de frente comigo, aquela mulher ficou possessa porque ela disse: por que eu não te dou prazer? Não era ela dizendo, Era ele, né? era ele. Porque eu tinha chegado no ápice
do prazer humano. Beber é uma coisa, a Sim, glutonaria, as pessoas que comem de tudo, bebem de tudo. Só que o ápice do prazer humano está relacionado a sexo. sexo. Quando eu cheguei naquele ápice e não tive prazer, Satanás se manifestou através daquela mulher e disse: Eu não te dou prazer, e a voz mudou e o olho acendeu. E naquela hora eu falei assim: agora eu sei o porquê não. Ali deu start. Ali foi o porquê não. Enquanto eu voltava para casa naquele dia, 3 horas da manhã, chocado com aquilo que eu tinha visto, meus primos e tios assim do lado, tudo feliz, uau, nós somos demais. Eu assim dando aquele sorriso amarelo, voltando para casa e chacoalhando a cabeça. Agora eu entendi o porquê não. E um dia depois o Espírito Santo falou comigo: agora eu tenho um particular contigo. Foram 6 meses desse dia pra frente. 6 meses dentro de um quarto, me redimindo, com aquela culpa de ter mentido pra mãe. Quando eu cheguei em casa nessa madrugada, minha mãe tava com a cabeça inchada, ela tem cefaleia crônica. E quando instiga, nervoso, Incha, né? incha a cabeça dela. Meu pai tava abanando ela, 3 horas da manhã, eu entrei e falei assim: eu nunca mais na minha vida quero ver minha mãe desse Mentira. jeito. Eu nunca mais na minha vida quero sentir o gosto do que eu Passou senti. ali, porque você não mentiu só para sua mãe, né? Você mentiu para você mesmo, para Deus, né? Imagina a dor que você teve ali, porque. E eu creio que já era um propósito, que ele. Todas as coisas têm um propósito de Deus, Exato. né? Para você ter E esse encontro genuíno. exatamente. Ainda ali, o Jackson que carrega ainda uma promessa de ser pastor, o Jackson que carrega o evangelismo assim desde criança, contudo, aquela bagagem que eu carreguei até os 18 anos de igreja, naquele momento, quando o espírito saiu daquela menina, sentamos ali na beira da cama e eu falei pra ela: sai daqui. O que que você tá fazendo da tua vida? E falei de Jesus pra ela dentro do quarto, pra você Ai, ter ideia. que bom. Então, assim, voltando pra casa. Nesses 6 meses, o Espírito Santo começou a entrar em acordo comigo. Você vai ver que tudo que você renunciar que não presta, eu vou acrescentar com o que presta. Vamos fazer um acordo, filho? Você renunciou à vida promíscua. Eu vou acrescentar unção. Você abriu mão da bebida. Eu vou acrescentar graça. Você abriu mão da pornografia. Eu vou acrescentar o meu favor. Você abriu mão disso. Eu vou revelar os meus segredos pessoais para você. Só que você vai ter que abaixar o volume do mundo por completo. Meu Deus, você ficou 6 meses num seis quarto, meses num você quarto, ouve a voz dele audível. audível, audível, Ai, Deus. audível. Assim, eu digo que hoje é tão comum Sim, ouvi-lo, mas eu muitas vezes oro e peço que eu possa voltar de novo àquele quarto da experiência. Não posso esquecer disso em nenhum momento. nunca, nunca vai esquecer. Naqueles dias, Geni, ele falava assim comigo: levanta, abra o teu guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, ele falou assim: você tá vendo essa marca de roupa? Estava lá escrito Nicoboco. Ele falou assim: essa marca não me pertence. Todas as vezes que você coloca essa marca consagrada a demônios, você está propagando isso, estampando no seu peito. Tira fora. Mas eu gosto tanto dessa camiseta. Ele falou assim: lembra do nosso acordo? Eu abri. Um dia depois eu tinha aberto mão de um serviço muito bom no Bradesco em São Paulo. Eu abri mão de amizades, abri mão de tudo. É Me tranquei renunciar a dentro. tudo, né? Renunciei tudo. E ele falou assim que ia valer a pena essa renúncia. E ali, tá vendo seus CDs de rock? Que eu tocava guitarra, tá vendo seus CDs de rock? Vai lá, filho. Pega aquele CD. Aí na capa do CD do Scorpions tinha um mar de sangue, uma cabeça pra fora e uma cobra enrolada na cabeça. Ele perguntava pra mim: olha essa imagem. Essa imagem remete a algo que é santo? Você consegue imaginar eu nesse som, nessa capa? Aí eu, não. E se não é meu, é de quem? Aí eu, sim, de Satanás, ele joga fora. Mas, Senhor, lembra do trato que fizemos? Nos 7 primeiros dias, Jenny, ele falava assim, ó, abre mão que eu vou te entregar um presente. Abra mão que eu vou te entregar um presente. Eu fui saindo sacos, eu jogando lá na lixeira e meus pais. Opa, cara, Roupa, CDs. E meus pais, esse menino não não tá tá, bem. tá entendendo Minha irmã nada. tava recém-casada e falou assim, mãe, leva no médico, esse menino não tá bem. Ficou louco. No 7º dia, após eu ter feito uma limpeza, ele foi e falou assim, vai orar na sala. Eu nunca esqueço disso. Meus pais tinham um ateliê de costura embaixo, e eu sozinho ali por volta do meio-dia fui orar. Ali foi a experiência, assim, o Maior. suprassumo de todos, assim, em pleno meio-dia, orando, ouvindo o hino da harpa cristã ainda.
Naquela hora eu fui tentar falar português, claro. Ele falou assim: agora eu vou te dar o presente. E naquele. Você começou a falar em línguas. Nunca, nunca, nunca vou esquecer disso. Naquele dia, naquele dia eu fui tentar falar o português bem claro. E ele falou assim: receba o idioma do céu. Meu Deus. Agora o inimigo vai te ouvir falando e não vai entender porque quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Agora você tem um código, você fala comigo de uma forma que o inferno não vai Não entender. vai entender nada. E naquele momento, assim, eu tentei, levantei de joelho falando em línguas e eu tentava ver a sala e eu não via a sala. Eu via como se fosse as asas, o manto branco tampando os meus Coisa olhos. mais Eu linda. não conseguia voltar para si na sala de casa. E ali ainda pensei, o que será que aconteceu comigo? Aí ele falou assim, vai até o teu pai lá no ateliê. E quando você encostar nele, você vai entender. Eu desci as escadas para ir para o ateliê. Quando eu parei do lado do meu pai foi tomado também em mistério, falando comigo. E nós dois, falando em Isso. línguas, nos abraçamos. E o Senhor falou assim: está chancelado. Você é meu. E nunca mais, nunca mais seus olhos vão se voltar para nada daquilo que está lá fora. Que coisa Então, linda, meu Deus. nascido, só reformulando, tá? Tá, Nascido no berço cristão, convertido aos 18 anos. Entende? entendi. E o que tem de pessoas que estão nasceram e cresceram na igreja e elas são apenas o quê? Religiosas. Sim, porque o que importa é dentro da É. gente. Enquanto você foi me contando a história, eu senti a presença de Deus aqui de uma forma incrível, porque Ele é contigo realmente. E você sente a unção, né? E daí, como foi a trajetória desse processo? Foi fácil? Não, porque assim, primeiro de tudo, quando você é tocado por Deus, marcado por Deus, você vai ouvir logo de cara, é louco, Sim, é louco. Porque aí não parou por ali. Falar em línguas foi um dos dons. Depois veio o dom de visão, veio o dom de profecia, e dali pra frente ver um turbilhão. Sabe o que que é um jovem? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um jovem que viveu pobre, 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 e ele recebe uma herança de um dia para o outro de 50 milhões de reais. Ele nunca teve uma quantidade significativa na conta, de repente ele recebe tudo aquilo, como que ele tem que lidar com isso? A mente dele vira um turbilhão. sim, para Acontece administrar, que né? esses milhões não se tratava de Valor, dinheiro, era se tratava, dons. se tratava de milhões de dons e virtudes de Deus derramados sobre minha vida e eu tinha que saber como lidar com Lidar. aquilo. A volta, morando numa periferia nesse tempo, onde o funk tocava de um lado naquela época, a música que estava em alta na época, inclusive até falo em um dos meus livros, a música na época era uma. Não vou citar o nome porque tem gente que ama aquele cara, mas talvez você vai lembrar dessa música, né? Música que dizia assim: vai rolar o adultério, para, papara. A letra já diz tudo. Eu ouvi aquilo na beira da sacada de casa enquanto estava nesse período dentro do quarto e saía um pouco ali no quintal e voltava para dentro do quarto e ouvia aquela música de longe e falava assim: filho, olha o que o mundo tá ouvindo. Vai rolar o adultério desde quando adultério é algo que faz bem para alguém em alguma questão da vida. E eu voltava, ele falava assim: pega o caderno e escreve tudo que eu te disser. Meu Deus. Aí era ali horas e horas com um papel e Escrevendo. caneta escrevendo. Não era nada de mim. Tudo dele. Pausa, lágrima caindo em cima da folha e borrando a tinta da caneta. Esses cadernos estão comigo até hoje. Tá lá, dia 12 de 3 de 2008. Hoje, nessa manhã, o Espírito Santo fala comigo sobre. E lá tem, se você for olhar no meu caderno, qualquer hora eu vou, eu vou mostrar esse caderno público, vou carregar Você para mim, vou ter deveria que colocar dentro de uma mostrar. maleta. Lá mostra que tem parte de caneta que tá borrada porque foi lágrima caindo em cima da tinta de caneta. Eu E creio. era o Espírito Santo dizendo: escreva, escreva. E aí vem diversas outras experiências, como também ser arrebatado. Você tem uma grande experiência Com em ser arrebatamento. arrebatada em termos de ir até o céu. Uhum. Agora, quem é que teria coragem de pedir a Deus, Senhor, me revela as coisas das profundezas do inferno? Meu Deus. Eu não. Então, assim, até essas experiências eu tive. Como nós estávamos uma vez antes do podcast aqui Conversando. falando sobre a religião, muitas vezes tiveram o assunto como o inferno, como o assunto de trazer medo, como uma ferramenta Sim.
para deixar as pessoas dentro de um quadrado, colocar rédea nas pessoas. Muitos que hoje se desviaram do caminho falam assim, essa história de inferno é só para colocar as pessoas dentro do Eu acho que quadrado. não existe, né? É só por medo. Se não for por medo, é por prosperidade. É duas coisas. Ou você vai ficar. Ou você vai pro inferno se você não servir a Cristo, ou você vai ser pobre agora com a teoria da prosperidade. Sim, Então, assim, tem muitas pessoas até dentro da igreja, desses que são nascidos e crescidos no Evangelho, que sei lá se eu acredito ainda nesse negócio de inferno. Eu sou mais acreditar no céu. Mas o céu é a maior comprovação de que o inferno existe. E o inferno é uma comprovação de que o céu existe. Quando você vai nos dois lugares, você entende o porquê disso. Entende? com certeza, né? Eu, graças a Deus, eu não tive essa experiência, só de pedir pro céu, né? Exato. Mas você me contou. Então, assim, quando você me pergunta, Jackson, me conta aí sua experiência sobre, sobre como você conheceu a Cristo, Jesus. como você conheceu Jesus, como ele te tocou. É lamentável, Jani, que muitas e muitas pessoas conhecem o templo, Sim, conhecem só a um igreja, templo, né? e elas acaba se tornando uma comunidade, um clube onde ora, chora, Se porque emociona, se né? emociona, porque emoção é diferente de manifesto do Totalmente Espírito. diferente. Ali a pulo, a sopro, cai, levanta, e essas mesmas pessoas, quando você vai perguntar, escuta aqui, deixa eu fazer uma pergunta do alfabeto do cristão, que é A, E, I, O, U do Evangelho. Para que Jesus te salvou? Jesus te salvou do quê? Direto quando eu tô à volta de pessoas eu pergunto. Jesus te salvou do quê? A pessoa tá há 30 anos na igreja, ela coça a nuca e fala assim: Ele salvou porque a gente vai pra glória, né? Tá o quê? É raso, amigo. Fala mais. Ele veio te salvar do quê? É porque ele veio, morreu por nós, né? Morreu por quê? Conta pra mim. E a pessoa não saber explicar. Porque nem se está só na igreja não adianta. Tem que ter uma experiência com Entende? Espírito. É lamentável você perguntar de coisas básicas. Esses dias eu estive conversando com um homem dentro da igreja e eu falei assim: a igreja precisa passar por uma realfabetização do que é evangelho e fazer perguntas assim como você fez de início. Como você conheceu a Cristo? Talvez elas nem Nem conheceram ainda, né? sabe que fiquei na igreja há 7 anos e não conheci Cristo. Não conheceu. Quando eu saí da igreja, que ele se Entende? manifestou para mim. Então, assim, sabe? O que que acontece, Jenny? Muitas vezes a igreja, eu tenho comigo, a igreja precisa falar mais de inferno. Sim, não fala. Não fala nem do Apocalipse, que é um livro que tinha que ler mais, explicar os Exatamente. finais dos Não, mas é tempos. que você está instigando a pessoa a se converter pelo medo. Não, é porque simplesmente o inferno existe. E Jesus Sim, veio te salvar. A resposta que eu dou sempre. Jesus veio te salvar do risco da tua alma, que é e eterna, para o inferno. perecer eternamente. E ponto. Quando a humanidade estava crescendo, crescendo e multiplicando, Jesus estava lá do alto dizendo: Pai, isso não pode ter sido um projeto falido. Olha só, todos nascem, crescem e pecam. Nascem, crescem e pecam. Aí faz rituais e rituais, talvez pelos rituais vão ser perdoadas, mas nem com ritual, porque as pessoas estavam começando a usar o ritual como uma barganha com Deus. Pequei. É só lá queimar um. Sim, Só lá fazer um holocausto, queimar um cabrito lá. Vamos. Entendeu? Então as pessoas estavam já acostumando com isso e não estava sendo mais válido os sacrifícios. E Jesus falando: e agora? O que que nós vamos fazer, Pai? Olha que obra linda que você se fez. falar nisso, eu lembrei de Jó, né? Ele vivia fazendo holocausto pelo pecado dos filhos, lembra? Exato, exato. E aí o que acontece? Eu escrevo, isso está em alguns livros que eu nem lembro em qual que vai sair. São 3 livros que eu estou escrevendo ao mesmo tempo. E tem um deles que eu estou falando sobre o processo IU. E o É. O primeiro processo. Não, UI. 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 Funciona assim. Antes de Cristo. Vem do céu. Não, é IU mesmo. Nasce no céu, passa pela terra, vai pro inferno. É reto. Vem do céu, passa pela terra, Tá. vai pro inferno. Jesus veio e fez a letra U. Nasce no céu, passa pela terra, volta pro céu. O método é IU. É uma letra I E a U. e a U. Antes de Cristo, as pessoas nascem, crescem, passam pela terra, vão pro inferno. Processo assim, projeto falido. E depois vem Cristo entorta, fala assim, eles voltam para onde
de fato vieram e eu vou entortar esse funil, eu vou lá, eu serei o sacrifício vivo, único, uma vez só. Incrível. Eu vou fazer isso para que nunca mais eles precisem fazer sacrifício. Eu serei o sacrifício uma vez só, que valerá por milênios. E todas as vezes que ao menos eles lembrarem de um sangue que foi derramado, será o suficiente. Satanás, não, isso não é possível. Ele não quer, não Não é quer que possível. você Vai, saiba, né? Satanás, quando começa a ouvir as profecias, eis que virá um homem, eis que virá o Messias, É, ele ele já começa. matar os primogênitos. Entende? Então, assim, temos que voltar lá atrás. Voltar lá atrás. Peraí, por que Jesus veio mesmo? Ah, então. É para que as pessoas não estejam no processo e Reto, né? reto. Nasce, passa pela terra e vai pro inferno, porque nós estamos piscando o olho aqui. Enquanto nós piscamos, o inferno tá recebendo almas assim por milésimos de segundos. Entende? É muito forte isso, né? Porque as pessoas talvez nem saibam, né? Porque vai vivendo no automático aqui, não tem a procura, a sede por Cristo. Mas aí é uma pergunta que eu fico sempre questiono. Por quê, né? Você acha que tem pessoas que têm mais facilidade de ouvir a Cristo, ou têm escolhidos, já é, É um assunto muito polêmico. muito delicado, mas eu acredito assim que existe a peculiaridade de cada um. Existe aquele que nunca conheceu o evangelho, vem de famílias de outras tradições religiosas e conhecem a Cristo de um jeito bem inusitado. Existem aqueles que nascem de família ateu, de família de Sim, ateus até. e se convertem ao longo do caminho. Então, assim, é um negócio muito peculiar. Existem perguntas que eu, ao longo do caminho, eu falei assim, esse tipo de pergunta eu não quero mais fazer. Uhum. Porque veja bem, ó, vou só jogar aqui um questionamento. Você que estiver assistindo vai ficar com dúvida, você também vai ficar com dúvida. Sim. Gera dúvida, mas vamos lá. Certa vez eu ouvi um determinado homem dizer que Deus já fez os salvos, já fez Com ele. quem vai ser condenado. Pera aí. Só que se você for para a Bíblia, diz assim, Deus Não. não tem prazer na morte do ímpio. O prazer é que todos se salvem. Então, assim, é para todos, a salvação é para todos. Então, só em olhar para o que as escrituras apontam, já mostra que a salvação está disponível para todos. Sim. Ele não fez uma cota. Essa cota é para o inferno, Eu essa cota é também para o não, céu. não creio nisso, não. Entende? Então, assim, mas a pergunta, o questionamento sempre fica. Por exemplo, tem 12 discípulos. Esse é o questionamento que você vai fazer em casa. Tem 12 discípulos. Cada um está ali para cumprir um papel. Um vai edificar a igreja, o outro cuida do dinheiro. Só que aí no meio deles tem Judas. Desde quando Jesus se manifestou na terra, já sabia que entre esses homens Ele é o teria um. traidor. A pergunta que esse certo homem fez: Judas não foi criado só para cumprir aquele papel? Foi. O destino de Judas era ser traidor. Aí vem a pergunta: o Senhor criou alguém para ser traidor, para se matar, como algumas histórias dizem que ele se matou Se depois de ter matou. negado, e os suicidas não herdarão o reino do céu? Deus fez alguém justamente para ir para o inferno? Como assim? É, também é uma dúvida muito grande. Na minha cabeça não Entende? entra isso. Então existem linhas que eu prefiro não entrar Sim, se eu não tiver total clareza. Todas as vezes que algumas dúvidas em relação ao evangelho brotam na minha mente, eu falo assim, Senhor, a única coisa que eu preciso entender é que o Senhor é bom, é que o Senhor é misericordioso, é que o Senhor é a salvação. Eu entendendo ou não de tudo que eu sim. gostaria de entender, eu sei que te servir é bom. E qualquer outra coisa que eu faça fora disso, eu vou sofrer punições. Então, embora eu não entenda tudo que eu gostaria de entender, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ponto. É o que eu penso também. Não adianta, igual hoje estava um pessoal discutindo na internet, né? No Instagram, nem respondo, porque eu sou, mas eu leio. Falando sobre arrebatamento, se vai ser antes da tripulação, se vai ser no meio, se vai ser depois, uma mulher polêmica falando. Eu falei, gente, o que importa é você ficar com ele. Se você vai ficar aqui, se você passar pela grande tripulação, 3 anos e meio, quem manda, quem rege tudo é Cristo, é Deus. Sim, Todo-Poderoso. Então é só a gente não sair dele exato. e deixar seguir, né? Exatamente. Mas eu não sei se você pode falar algo, essa sua experiência de ir para o Hades um pouquinho, se você quiser, senão você vai para Sim, frente. sim, é bem longa. Isso daí eu já deixei em algumas escritas no meu caderno. Nos meus cadernos é porque eu tenho 6 cadernos de 10 matérias, todos escritos. Mas você não escreveu livro sobre isso ainda. Ainda não, mas eu vou escrever. Tem que escrever. Eu vou escrever. Atualmente eu estou em 3 livros escrevendo. Eu sempre vou lá
Quando vem alguma clareza, eu falo, esse tema é daquele livro. Eu coloco naquele, depois vem outro, esse aqui é para esse outro livro. Eu vou, tipo, escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. E depois você fala para os ouvintes o nome dos seus livros Sim, também. sim. Um que tá saindo aí é Conversando com o Meu Eu, que foi justamente dessa fase de autoconhecimento, né? Que muitas pessoas procuram conhecer Deus dentro de um templo e Deus está dentro desse templo. Daí da gente. Então, o Conversando com o Meu Eu, que tá vindo em breve aí, fala sobre esse autoconhecimento. Mas respondendo a questão do Hades, foi justamente numa madrugada. Não, madrugada foram tantas experiências, mas essa foi 10 horas da noite, a luz em casa acabou, meu pai tava. Eu vou lembrando assim detalhes. Meu pai entrou debaixo do chuveiro, e ali eu falei, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais experiência, Senhor. Você E pediu, pedindo, você e pediu. pedindo. Eu quero experiência. E justamente na época, Geni, um parente nosso havia morrido e a esposa estava se questionando: será que foi salvo? Será que foi salvo? Eu, Senhor, já que existe céu e inferno, eu gostaria, não deixa eu ficar, mas eu gostaria de ver um pouquinho. E eu vivia pedindo isso. Você pediu Eu vivia isso. pedindo isso. E eu lembro até hoje que meu pai estava no chuveiro, a luz de casa acabou, eu vi aquela fumacinha saindo debaixo da porta, Sim. ele se enrolou na toalha, subiu pro quarto, e aí eu lembro que eu dei uma respirada. E aí, até aí, eu senti como se o meu espírito tivesse saindo do corpo, e eu comecei a ouvir línguas estranhas, só que não eram estranhas, De Deus. eram vozes num linguajar também estranho. Quem não entende, para quem não teve essa experiência, ainda existe línguas estranhas, que é um código da qual você fala e Deus entende, e existem as línguas estranhas estranhas. Tá. Tem muitos manifestos que são de línguas estranhas, estranhas, De de Satanás. Satanás. Tá. E essas línguas eram estranhas, estranhas. Eu não sabia disso, não. É, Bom existe, saber. existe. Era o... E ali eu fiquei no sofá e ficava oscilando. Dormi, peguei um sono profundo no sofá. E eu senti o espírito subindo e descendo. E eu só ouvi essas línguas. Eu acordei na madrugada e fui subir pra minha cama, que era no quarto acima. E ali eu falei, Senhor, eu quero mais. Mesmo com medo, eu falei assim, Senhor, eu quero mais. Meu Deus, corajoso. E já achando estranho aquelas vozes, quando foi ali por volta das 3 da manhã, geralmente é um horário assim, muito marcante Sim. espiritualmente pra mim. Eu dei aquela respirada e quando eu respirei e voltei à respiração, eu já estava fora do corpo e eu nunca me esqueço disso. Era um vale como se fosse de uma selva toda queimada em cinzas, que o mundo não tem cor. É um mundo preto e branco. Você olha, o céu é cinza, você olha para o lado é cinza, você olha para baixo é cinza. A única coisa que eu enxergava à minha frente era um chão todo queimado, como se fosse de fato uma selva toda queimada, árvores, sepulcros caiados. Tipo filme de terror. Quando eles replicam isso em filmes de terror, eu tenho certeza que foi feito por alguma inspiração. E Sim. essa inspiração só pode ter sido Alguém que foi? maligna. É. Alguém que é satânico mesmo Sim. viu e replicou isso em algum filme, porque eles fazem de fato com grande reflexo de realidade. E ali, quando eu cheguei no topo daquele vale, tava aqui no topo e eu via que ele ia descendo, descendo e não tinha fim, Jenny. Deus E meu. a densas trevas ficava mais lá pra baixo. Só que eu falei assim, eu acho que já está bom até aqui. É, quero parar aqui. E quando eu olhei pra trás, a luz, como se fosse desse softbox, Fechou. ela fez assim, ó. E ela fechou o portal. Eu falei assim, pronto, eu pedi. E aí, pra quem acha que atualmente, nós falamos de pessoas que estão indo para o inferno, só corrigindo aqui, as pessoas estão indo para esse lugar que eu vi. A Bíblia diz que o inferno não foi inaugurado Só depois do juízo final. do juízo final. O lago de fogo, até o próprio Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Até então existe uma sala de espera que se chama Hades. Hades. E esse lugar que eu estava é o Hades. As pessoas, o maior sofrimento dessas pessoas não é estar queimando nem gritando. O maior, a maior dor dessas pessoas é a dor na consciência, porque a consciência não morre. Do contrário, no céu, vou falar isso assim com mais profundidade. Do Sim. contrário, no céu, o seu êxtase não é que a sua memória no céu morre, é que seu êxtase com aquela novidade é tão grande, tão grande, tão grande Que que você aquilo esquece o passado. sobrepõe todos os prazeres que você teve na Terra, porque assim
Não é É que você muito esquece, melhor, né? mas não existe gozo que se compare com aquilo. Então, quando você tem a experiência de ir para o céu, não é que a sua memória morre, é que a experiência de estar em um lugar onde é o excelente, Você quer ficar lá? Eu queria ficar lá, e ainda ponto. pedi para ficar lá. Lá é o contrário, lá a sua consciência não morre e você tem lembrança do que você poderia ter feito em vida. Isso até então tá doendo mais do que qualquer outra coisa para quem Nossa, está lá. Porque imagina. eles estão ali agora descendo. Eu estou descendo no meio daqueles. Umas valas no meio. Eu vejo homens encostados numa árvore, de cabeça baixa. Eu vejo pessoas assim sentadas à volta de um monte de sepulcro caiado. E eu, Senhor, eu pedi para ver. Eu pedi, eu não vou citar nomes. Eu pedi para ver a tal pessoa para ter certeza. E descendo ali, Geni, eu vejo as pessoas paradas com um choro de. Não tem como mensurar. É um choro. Ranger de É um dentes, né? choro, é um choro assim, no âmago da alma. Meu Deus. E descendo ali, passando por lado de um monte de árvores queimadas, como se fosse carvão, sabe? Sim. Ali eu ouvi uma voz dizendo: Jackson, 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 chega dava eco. E olhei para um lado, olhei para o outro, quando eu olho encostado do lado de um tronco, de cabeça baixa. Aí eu olhei e falei assim: tal. Aí ele: sim, sou eu. E eu não tinha visto o acidente que o levou à morte. Uma pedra bateu na quina, no meio da testa dele e entrou e gerou um traumatismo. Sim. Só que ele falou comigo de perfil. E aí ele falou assim: é, sou eu. E na hora que ele virou o A pedra rosto, estava lá. a marca, eu falei assim: é verdade. Eu falei: como que faz pra sair daqui ele? Não dá, Não dá para sair de lá, meu não dá Deus. pra sair daqui. Isso que deve ser um Eu já tormento fiz de pior. tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. E chorando, chorando, chorando. Eu já fiz de tudo pra sair daqui. Eu falei assim: tem que ter algum lugar pra sair daqui. Ele não tem como. Todos eles estão aqui. Nós já lutamos. Não tem saída. E ali eu falei assim: olha, a tal tá lá chorando. E você já tem netos. E ele. É, tipo, ali ele, tipo, ansioso pra saber como que era. E, Geni, ali, aquela dor assim que transmitia pra mim, sabe? Eu estava ali e sentia a dor dele transmitindo aquela dor da A alma, opressão, aquela né? dor da alma. E ali, voltando, subindo aquele trilho, eu pedi, Senhor, me tira, é o suficiente. E aí foi a hora que aquela mesma luz que tinha me deixado, ela Ela acendeu. abriu Eu dei um respiro e acordou. e acordei na cama. Graças a Deus. Acordei na cama todo suado. Ali, essa experiência durou mais ou menos uma hora. E quando o dia clareou, o senhor falou assim: vai, escreve. E antes de escrever, eu liguei pra pessoa e falei assim: lamentável, mas ele está lá. Você avisou? Avisei, Meu Deus. avisei. É porque não, você acho não, creio que você tem que escrever esse livro só para não amedrontar as pessoas, mas para as pessoas terem a noção que existe, né? E que não tem saída, porque não tem saída. Não tem saída. No juízo final, quando Cristo abriu o grande livro, que depois de 1000 anos que ele vai ter reinado com nós, né? Ele volta, abre o grande livro e ali acabou. Vai pro que for, vai ficar no inferno mesmo com Satanás, que deve ser muito pior, eu creio, né? Exatamente. E tem quem creia que esse lugar é um lugar para as pessoas se redimirem e depois que elas pensarem, De repente, repensarem teus crer erros, assim. serão redimidas e serão salvas. Existem muitas pessoas que creem Sim. nisso. Fala que é o purgatório, que depois que você pode, É, né? e eu já ouvi nego doido pra dizer, se essa é a punição, eu continuo na vida que eu tenho. Eu vou ficar uns dias, vai doer um pouquinho, mas depois eu vou ser salvo mesmo, né? Não tem nada não. Eu já vi pessoas também dizer, diz que terá a segunda chance Isso da tribulação. na tribulação. Haverá a segunda chance. Ah, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Já ouvi falar, isso eu também já ouvi. Entende? Sendo que, se você for pensar bem, Jenny, não existe contraindicação nenhuma para as orientações de Cristo. Quando ele fala assim, eu vim para que vocês tenham vida E e me vida dá em abundância. abundância. Não existe nada que eu faça como um cristão que não, eu não seja recompensado em vida e muito mais ainda após. Porque quem morre com Cristo está, de fato, encontrou Sim, não a vida tem. eterna. Então, assim, se a recomendação for ler, leia.
Se a recomendação for orar, ore. Ore. Se a recomendação for jejuar, jejue. Ah, parece ser desconfortável por esse período, mas eu sempre digo que existem esses polos. O mundo te dá prazer imediato, tudo que você faz no mundo, tanto que o nosso organismo pede isso. Pede a carne, Pede né? isso. Eu sempre digo que entre abrir uma latinha de coca aqui, geladinha e tomar, e fazer um suco detox, o que que a maioria das pessoas vão escolher? Prefere a Coca-Cola, Só que o óbvio. que que faz melhor? O suco detox. Eu tomo uma coca aqui, geladinha, gostosa pelo meu paladar agora. Desce aqui dentro, corroendo as paredes do meu intestino. Você sabe, só te interrompendo rapidamente, eu fiz um jejum de refrigerante por 60 dias. Quando eu ia voltar no Espírito Santo, eu amava a Coca. Eu abri a Coca, pus no copo, porque é o cheiro da Coca, Sim, quem é viciado, né? sim. Na hora que eu fui pôr na boca, o Espírito Santo falou, todas, essa você não bebe nunca mais. Então você vê que tem algo ali Existe, que... existe. Então, assim, o polo com Cristo, o polo entre o que é certo e o que é errado funciona assim. Você deve sempre escolher prazer imediato, dor prolongada, ou dor imediata e prazer prolongado. Essa ótima reflexão, né? Porque se eu orar e jejuar, gera uma dor por esse pequeno período. Sim. E pós-jejum, o que que eu ganho? Nossa, o céu. Intimidade com Deus. É Nós maravilhoso. estamos aqui em Alphaville, para quem não sabe, tá? Mas aqui é a terra do networking, a terra do digital, a terra dos players, a terra dos famosos, a terra dos Total. coaches, dos pastores, dos líderes, dos executivos. E eu acho incrível que quantas pessoas dizem assim: eu vou mudar minha vida depois que eu me conectar com um tal ali. Aí ela vai lá e faz foto, posta no Instagram que ela tá conectada com o tal. Ok, tá. E depois disso, o que essa pessoa pode te oferecer além daquela foto, além daquela conexão? Não, que eu vou fazer grandes negócios. Pode até fazer. Tá ok. Agora você já pensou o que é você ter conexão com quem Com criou os céus Deus, e né? a terra? Terra. Ele Essa é a sabe de conexão. tudo, 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 e você pode falar com ele no teu particular, ele falar em voz audível No no seu teu ouvido. ouvido. Não existe presidente, não existe autoridade suprema dessa terra que Nada, possa se comparar com nada. uma relação dessa. Entende? Mas voltando aqui dizer que quando você vira esses polos na tua mente, por exemplo, o mundo é convidativo. Meus amigos estão lá no churrasco, tomando cerveja, contando piada. Parece, só parece. A alma está gritando, a alma grita, só que aí de tanto insistir nisso, existe um momento que caleja, que é quando o mal não faz mais mal. E tem um momento que caleja, as pessoas não sentem mais a dor do pecado, que aí entra no padrão da iniquidade, repetir tantas Sim. vezes. Você não nem percebe que tá E outra, pecando. que só existe uma coisa que Deus odeia. Quer blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Não. Olha, ele ama a justiça Sim, ele é uma e justiça, odeia a iniquidade. iniquidade. Só tem Verdade. uma Tem até um palavra, pelo menos louvor, até onde né? eu li. Até onde eu li, eu não vi, não existe nada que Deus odeie. Que é iniquidade. Não tem nem lá escrito assim, Deus odeia Satanás. Tá lá Não, escrito? não. Mas tá escrito, ele ama a justiça Eu odeio a e odeia iniquidade. a iniquidade. Que é o quê? É o pecado que Pecado. você fez hoje, sentiu uma dorzinha, ai, danada não. Amanhã de novo, depois de novo, depois de novo, ele se torna seu estilo de vida, se tornando uma iniquidade. É um estilo de vida a iniquidade. O pecado leva à morte, as pessoas nem percebem, né? Porque o Satanás que é isso, ele veio para matar e Exato. destruir cada pessoa. Então assim, a recomendação que eu sempre dou para as pessoas estarem mais próximas de Cristo, nem sequer sentir mais vontade do que o mundo oferece, é pensar no depois. Sim. Certa vez eu vi um especialista dizendo que os filmes de Hollywood são feitos de trás para frente. Eles primeiro constroem o final do filme, para depois vir montando como vai ser o início. Não é do início, vamos ver como vai ser o final. Tá, não sabia. Os filmes eles são construídos como foi o final. Daquele final, eles vão construindo como foi o início. E eu falei, uau, que incrível. No filme da nossa vida, nós temos que procurar saber como vai ser o final do nosso caminho. Naquele modelo de vida. Tá no adultério? Como será meu modelo de vida no final dessa Final história? da história. Olha, eu vivo na orgia. Veja como será o final disso. Bebedice. Qual é o final disso? Se você começar a pensar qual vai ser o final, primeiro, Daí você pensa, eu sou né? um homem que já atendi diversas mulheres e diversas vezes fui tentado a cometer a traição ou adultério. Várias e várias e várias, eu não sei contar quantas vezes isso aconteceu.
E quando. É igual o desenho: um anjinho senta aqui, o Sim, diabinho senta aqui. assim mesmo. Era simples pra matar o diabinho e ele sair fora. O Espírito Santo dizia: vai no final e veja o que acontece. Primeiro você se encontra com ela. Ok. Aí acontece tal coisa. Ok. Ok. E depois? Prazer Isso. imediato, E depois? acabou. Ó, uma hora depois que isso aconteceu. Como você estará? Aí eu, uau. Então Péssimo. todas as vezes vai na ponta. Não fica pairando aqui no início do filme, não. Vai no final. Aí o final da bebedice. Morte. Final do adultério. Morte. Final Morte, da pornografia. Morte. morte, Final das drogas. Morte. morte. Final de todas elas. Aí eu falo, uau. Elas me oferecem. Olha lá o polo. Prazer imediato, dor prolongada. Meu Deus. Olha, Agora, ótima reflexão essa. agora, para se encontrar com Cristo, viver de uma forma íntima, constante, abundante, inverte o polo. Eu tenho um pouquinho de dor aqui. Prazer prolongado. Isso vale para o treino na Pra academia. tudo, né? Isso vale para a implementação de novos hábitos. Vale para tudo. Pera aí, eu vou sentir esse desconforto só agora. E o prazer da terminativa? Sim, Por isso que nós temos aqui nesse breve momento poucas aflições comparada com a glória que nos aguarda. sim, porque depois, ó, imagina quem vai pro inferno. Entendeu? É dias. É Se dias. você pegar uma corda infinita e você contar o que que é a nossa vida na Terra, é uma pontinha pintada aqui, ó. Nasci aqui, morri aqui. E a ponta da corda, que é infinita, é a eternidade. Eu vivi só daqui até aqui, a corda é infinita. Imagina, eu vivi só daqui até aqui, ó. 0 a 100, pouquinho Um demais. Perto pouquinho da demais, eternidade. que vai ser perfeita, né? Imagina Então, se viver com nós, Cristo, né? exatamente, se nós instigarmos as pessoas e falar assim, por que que você serve a Cristo? Volta lá para Sim, why you, por que que você serve a Cristo? Por que que você aceitou? Por que que ele te salvou? Tá com isso tudo bem respondido? Por que que você renuncia ao mundo? Por que que você renunciou à bebedice, à pornografia, à prostituição? Por quê? Tem que todos os dias lembrar disso. sim, Todos os dias lembrar por quê? Qual é a coroa que me aguarda? Qual é o benefício que eu tenho se eu renunciar a isso? Porque minha vida desses 6 meses dentro de um quarto, perfeita. A sua reflexão, você tem que falar é, mais. Você já fala no seu canal, né, sim. do YouTube, mas porque a sua explicação abre a mente, né? Exato. Então, eu sempre, nesse período dos 6 meses, trancado dentro de um quarto, não falo assim, trancado só dentro do quarto, Sim, mas ia no quintal e entendo. voltava, mas era ali dentro de casa. O Senhor, ele foi uma faculdade com Deus Com ali. Deus. Não existe nada que, Intensivo, né? não existe nada acadêmico que poderia me Nada, não tem ensinar nada que paga como aquilo isso. me ensinou, Nunca. entende? E foram trocas, aquela pergunta que o Espírito Santo fez, você vai abrir mão, tudo que você abrir mão de profano eu vou acrescentar algo profético. Aí vem Maravilhoso. a questão do livro Promen, o movimento Promen, que vem desses sonhos do passado, é um grupo de homens que o pró são 60 prós que nós pregamos ali. São 60 prós que é profético, profundo, Lindo. Verdade. prosperidade, proeminência, proatividade. E depois tem os prós negativos, que é a promiscuidade, a procrastinação, a prostituição, tem pró em tudo. Entende? Meu Deus, muito interessante. Então, assim, hoje eu venho escrito assim, não dou conta de escrever tudo que tá aqui na, Não é na muita caixa, coisa, ainda mas bem. ao longo dos anos aí vai Você sair vai muitos expor livros. tudo Vai. daí. E eu vou só fazer um adendo aqui que está chegando ao fim, mas tem que fazer um segundo com você, porque gostei muito da sua história, e tudo que você carrega e que você tem guardado aí nessa caixa aí, que Sim, tem que ser falado, tem sim. que ser, as pessoas têm que ouvir mais. Mas só falar vou falar rapidamente que na hora que você estava falando da música, o Espírito Santo pediu para mim falar. Porque muitas pessoas que eu falo sobre música falam, não, pode ouvir tudo, você está ficando louca mesmo. Não, não pode. Porque a música vai, o louvor vai direto para Deus e tem a música que é direto para Satanás. Eu estava no show de rock, fui assistir, é uma pessoa que eu amo muito, que tocava até já parou, fazia Uhum. apresentação de rock, e eu fui, tudo normal, mas teve uma certa música que o Espírito Santo gritou no meu ouvido, levanta e vai para o banheiro orar. Eu fui pro banheiro, olhei no banheiro do show que eu tava, Sim, orei e ele falou sim, assim: não ouve essa música. sim. Daí, quando eu voltei, ele falou assim: quando for música que não é para você ouvir, eu vou louvar nos seus ouvidos. Eu falei: não é possível, eu tô ficando louca. O Espírito Santo vai. E teve algumas músicas que ele louvava para mim ou mandava eu sair. Então, para você ver a respeito da música, ele me fala muito com música. Sai, não ouve, me desliga, já me desligou para não ouvir uma música. E as pessoas acham que eu tô louca. E o pior que, infelizmente, Jenny,
eu estou em cultos e eu ouço, não é só a música, Não, tem tem louvores também. louvores que eles estão blasfemando com um som infraneural lá por trás, as pessoas estão ouvindo aquele som e entram num transe, e ali vem uma letra que está distorcendo. Eu não vou citar aqui Sim, agora, óbvio. porque é muito longo, mas vamos falar de música que eu não vou tocar no povo do templo. Mas não foi só essa música, eu vou só falar que a gente já faz um desfecho, mas você vai lembrar dessa música. Tenho ciúmes do sol, do luar e do mar, tenho ciúmes de tudo. Conhece? Conheço. Eu estava ouvindo essa música e o Espírito Santo fez a mesma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Tenho ciúmes do sol, do luar, tenho ciúmes de tudo. Tenho ciúmes até da roupa que tu veste. Quem tem ciúmes? É Satanás que tem É, ciúmes não é disso. Deus que tem ciúmes disso. Deus tem ciúmes de nós, se a gente não fica com ele, Ele tem ciúmes né? da criação, ele tem ciúmes do sol, ele tem ciúmes do mar, ele tem ciúmes até da roupa que tu veste. Aquela dama de vermelho da música sertaneja é Deus a me livre. Pombagira, é a Maria Pomba Padilha. gira. E tem muita música, até tem uma que saiu, uma polêmica, que é o Auê, né? Que é um louvor Isso. totalmente, totalmente, que não é da Então, forma. então assim, em resumo, como Seja Luz está muito voltado ao Espírito Santo. Se você pedir, existe uma coisa que Deus não nega a ninguém. Peça a sabedoria que ele o Sim, dá. vai te dar. E o Espírito Santo nada mais é na nossa vida que o antivírus. No computador, se você tiver um antivírus, vai ter uma ameaça detectada, não vai apitar? Vai O apitar. Espírito Santo, É a ele tá o mesma tempo coisa. todo dizendo, e apita ali dizendo não. E nós temos que estar sensíveis a isso. Ah, isso. E para estar sensíveis a isso, é intimidade com Deus, jejum, oração, uma vida de renúncia, uma vida separada para Ele, né? Exatamente. Eu vou pedir para você, se você quiser deixar o seu contato, o nome dos seus livros, você terminar com uma oração para nós. Perfeito. Perfeito. E aí vai Olha ter o só. segundo Olha episódio, só, hein? aqui nós temos alguns livros, são 6, tá? Tá. Está o Eu Me Vendo para quem tem crise de autoimagem, que inclusive eu falo muito sobre Satanás lá no Jardim do Éden. Uma das ferramentas entre o período do pecado, de Eva ter comido tal fruto, ali houve uma distorção de imagem. Então, no Eu Sim, Me Vendo, ensinando como o leitor a se ver novamente em Cristo. O Promen, que é do movimento sim. de homens. O pior negócio da sua vida, que eu estou falando sobre relacionamento, sobre casamento. É um tema contraintuitivo, né? O pior negócio. Como que você vai falar de pior negócio? Todo mundo tá querendo saber do melhor E o negócio. Como que melhor você vai falar do negócio é pior? falar do pior, mas tem que falar, E né? estão vindo aí outros livros que eu estarei, assim, falando de forma parcelada sobre essas experiências todas que eu vivi Tá. e que tenho vivido. A gente faz um segundo episódio aí, você vai Vamos contar fazer. mais. Vamos fazer. Vamos, sim. Bom, Pai, nós te agradecemos imensamente por este momento que o Senhor preparou. Ah, Senhor, nós achamos que foi nós que marcamos o horário, que nós que cuidamos de tudo, mas como a tua palavra diz, que tudo vem de ti e tudo volta para ti. Nós consagramos esse espaço, consagramos esses microfones, consagramos essas câmeras, porque bem sabemos que através desses veículos milhares e milhares de pessoas serão impactadas por nossas histórias, nossos testemunhos. Senhor, aqui eu também apresento diante de ti a vida da Geni. Pai, tu conheces as necessidades que queimam em teu coração. O intuito, Pai, de colocar para fora aquilo que o Senhor colocou dentro dela. Senhor, que possa ser transbordante, Pai. E que em nenhum momento ela hesite, Senhor. Cogite, Senhor, em parar com isso. Porque foi uma obra que o Senhor confiou em tuas mãos. Pai, apresento todos que estão aqui, minha esposa Elinai, que está ali cuidando, Senhor, dos equipamentos, os demais que estão chegando. Senhor, nós consagramos diante de Ti, porque esse espaço é profético, esse espaço, ele é, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, uma ferramenta, Pai, para proliferar a Tua mensagem. Nós Te louvamos, Pai, Te engrandecemos para sempre, em nome de Jesus. Amém. E Amém, amém. amém. Muito obrigado, Jackson. Foi, Obrigado. assim, para mim, maravilhoso estar te ouvindo e creio que todo mundo também vai querer repetição, continuação, né? Porque é o que você carrega, a gente quer mais, né? A gente quer mais e fique conosco aqui, aperte o sininho, compartilha esse episódio de hoje e seja luz na vida de alguém.